Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre como sair da pressão. A gente falou da pressão ainda nessa semana, agora é hora de a gente falar como sair dessa pressão, tá bom? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta a gente vai falar sobre passe, sobre domínio, sobre ações ofensivas e a gente vai ver futebol, que é o que vocês mais gostam de ver aqui, né? Então a gente vai ter mais disso aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, com um remix na tela aí para vocês. De volta, e a gente vai falar sobre a questão de sair da pressão, que é um ponto importante, né? E para isso, esse sair da pressão passa muito pelas competências que a gente já viu aí na tela, que a gente vai falar mais delas hoje, mas vale lembrar uma questão que a gente faz há algum tempo que não fala aqui, mas eu acho importante sempre ressaltar. Qual que é a lógica que a gente pode seguir do jogo para entendê-lo? Tá? O jogo você vai ter dois grandes objetivos. Tá? Um grandioso objetivo e dois grandes objetivos. Tá? Esse grandioso objetivo é ter saldo positivo. Tá? Saldo acima de zero e evitar, obviamente, saldo zero e saldo abaixo de zero. Como que você faz isso? Você faz marcando mais gols que o adversário. Tá? Então a gente vai tentar marcar gols e evitar os gols do adversário. Basicamente são os dois grandes objetivos. Nesse cenário, você sempre vai ter ações que vão aumentar as suas chances ou diminuir as suas chances de fazer isso. De converter as suas ações em gols ou de diminuir que o adversário tenha a chance de converter a deles em gol. Tá? E, obviamente, você pode analisar isso na fase ofensiva ou defensiva. Tá? E quando a gente estiver observando cada uma dessas ações que estão aí na tela para vocês, são ações do jogo. Então, não são ações técnicas, não são ações táticas, são ações que pertencem ao jogo. Ponto 1. Ponto 2. A gente pode diferenciar as ações em momento ofensivo, defensivo? Pode. Em posse de bola individual, como é o caso aí do Iniesta, né? Pode. Ou de posse de bola coletiva? Pode, sem o menor problema. São definições que a gente vai ter só para facilitar a análise ou o entendimento do jogo. Cada um pode ter a sua sem problema nenhum. O único ponto é, todas as ações pertencem ao jogo. Você não tem como segmentá-las em nenhum desses pontos. O que a gente vai ter como fazer, o que a gente vai buscar fazer aqui, é justamente a gente observar as ações a partir de três perspectivas diferentes. Relação com a bola, exploração do espaço, comunicação na ação. Tá bom? A gente vai fazer isso. Então, quando a gente for olhar uma ação de pressão do adversário, né, então a gente está olhando agora na perspectiva do jogador que tem a posse da bola, né, a posse da bola individual, por exemplo, no caso do Thiago aí, pontos importantes a serem ressaltados. A boa relação com a bola, ela começa antes mesmo do contato direto com a bola. Então, se vocês observarem esses jogadores que têm o contato direto com a bola, né, e que vão sofrer a pressão, que nem agora o caso do Xavi, vocês percebam que ele faz um ajuste corporal no momento em que recebe a pressão, mas que ele já está tendo uma leitura muito boa do que ele vai fazer. Observem como esses jogadores já têm uma leitura do que vai fazer antes de realizar. Percebam como eles vão, ao ter essa leitura, né? E aí perceba o caso do Busquets agora. Ele faz a leitura, percebe onde ele vai sofrer a pressão e ele faz a mudança de direção. O caso do De Jong agora. Percebe onde vai sofrer a pressão e faz a mudança de direção. Esse ponto é muito necessário, porque você acaba tendo uma leitura do adversário antes mesmo de realizar a ação, ou seja, a sua relação com a bola ocorre até antes de você ter o contato direto com ela, mesmo na fase ofensiva. Tá? Esse é um ponto importantíssimo da gente ressaltar. E, tendo esse contato direto, aí sim, tem uma relação direta com a bola e passa a implementar nela a força que for necessária para deslocar a bola para qualquer lugar, seja com passe, condução e afins. Tá? Então percebam como, mesmo sofrendo a pressão, esse entendimento prévio do que você vai fazer, e aí, é claro, parte da sua relação com a bola, vai acabar e vai resultar numa melhor ação com a bola, tá? Numa ação de maior sucesso, como o caso do Thiago aí, certo? Pensando ainda nisso, pensando ainda na relação com a bola e pensando nessa organização. Faz parte dessa relação com a bola, né, faz parte dessa observação, dessa análise a partir da relação com a bola, que, para além disso, você tenha um entendimento claro de como essa bola vai chegar até você. Então, você tem uma leitura do adversário
e você também tem uma leitura da sua equipe. Tudo isso influencia a forma como você vai relacionar com a bola. E é claro, né, o nível de habilidade que você vai ter vai determinar também as suas possibilidades de ação que você vai conseguir executar em posse da bola, que você vai supor que você possa executar mesmo antes da bola chegar em você. Tá? Olhando agora a estruturação do espaço, tá? Olhando essa questão da estruturação do espaço. Primeiro, o ângulo adequado para você receber essa bola é importante. Então a gente está observando um cenário onde você tem um ângulo adequado, onde você tem um ângulo e uma diferença adequada em relação ao adversário, né? Você pode fazer esse domínio. Então perceba como tem um ângulo adequado que o Busquets vai fazer essa ação, certo? Para ele conseguir. Tem uma distância adequada entre o que ele vai conseguir e o adversário quando ele vai marcar, tá? Então percebam isso. Por quê? Porque vai ser uma questão de estruturação, que nem o caso agora do Modric aí, uma questão de estruturação do espaço e tempo também. Então, em que momento que eu faço a ação é importante. A velocidade que o meu adversário vai ter é importante. O local do campo vai ser importante. E, é claro, as características que eu tenho vão ser importantes. Então, nesse cenário que a gente está analisando como um todo, e é um cenário complicadíssimo de analisar, percebam como toda a parte de exploração do espaço, não só da estruturação como um todo, mas explorar esse espaço, ela depende muito dessas características, né? De como você vai conseguir realizar. Né? E, obviamente, cada setor do campo, cada zona do campo vai ter seu grau de pressão, seu grau de importância, sua melhor saída, e isso tudo a gente tem que levar em consideração no momento da análise, porque é muito importante que se faça isso. Né? A gente está falando de jogadores, obviamente, de altíssimo nível, né? E percebam como ele vai tomar a decisão já antes, ele executa, novamente agora o chave, e aí nessa mudança de direção ele consegue essa vantagem. Tá? Outra coisa que é muito importante é olhar a comunicação na ação, e olhar a comunicação na ação quer dizer você entender o teu papel ali para a tua equipe. Então esse jogador que consegue sofrer a pressão e manter a posse, seja ela através do passe ou manter a posse através de um domínio, de limpar a jogada, de clarear a jogada, a gente está falando de um jogador que por vezes vai auxiliar demais a equipe, não só a manter a posse da bola, mas a quebrar uma linha ou tirar um jogador ou dois da marcação. E isso é muito importante. Tirar esse jogador da marcação, clarear toda a jogada e você poder direcionar essa bola para um jogador melhor posicionado ou até mesmo para um jogador que vai conseguir aumentar a probabilidade de sucesso da sua equipe. Isso tudo é muito importante. Por isso que esses jogadores de meio campo hoje em dia são extremamente importantes na construção da equipe. Né? Esse jogador que vai conseguir pisar e vai conseguir sofrer a pressão logo na saída e conseguir fazer com que a sua equipe saia com melhor qualidade de jogo no início da construção, principalmente quando a outra equipe, quando a equipe adversária marca em linha alta. Né? Então, por exemplo, quando você tem o Iniesta, o Modric que a gente viu, só nesse jogador, por exemplo, 3 jogadores já ficaram para trás. 3 jogadores a menos, a gente está falando de uma equipe que vai subir muito melhor, organizado, e vai conseguir progredir em campo. Isso acontece com o Modric, isso vai acontecer com o Iniesta, isso acontece com o Busquets, com o Rodri do Manchester City, com o De Bruyne. São jogadores com Kimmich, são jogadores que vão ser muito úteis para essa equipe e é muito difícil você achar jogadores dessa característica. Por isso, quando a gente olha a questão, por exemplo, dos passes na nossa análise, ou olha as questões de deslocamento, que a gente sempre fala aqui ao longo dos vídeos, esse jogador, por mais que ele pareça perder o tempo de jogo, né, por mais que ele pareça ser uma ação que não vai progredir necessariamente, mas o fato dele tirar 2 jogadores da marcação, o fato dele conseguir, em uma jogada, manter a posse de bola com maior qualidade para a equipe, permite que a equipe consiga construir melhor a jogada. Então vão ter ações que não necessariamente vão ser ações que vão resultar em uma assistência ou resultar num passe em progressão, mas são ações que vão possibilitar com que a equipe crie situações mais úteis para ela, ou seja, consigam converter as ações que elas vão ter em outras ações com maior propensão a sucesso, maior propensão a gol, fora que ao ficar com a bola você evita que o adversário ataque você. Né? Então esse é um ponto extremamente importante para a gente levar em consideração nesse momento. Entender essa necessidade de sair muito bem da pressão
e saindo da pressão progredir. Quando a gente observa isso, nessa saída da pressão que estamos bem falando, né, a gente vai observar também, para além dessa saída da pressão, a necessidade de, primeiro, você ter um domínio muito bom, né, você saber exatamente como realizar esse domínio, e para além de saber realizar esse domínio, do passe. Ou seja, você vai ditar o ritmo. E por vezes, quando você aumenta essa pressão, a questão é ou diminuir o ritmo ou aumentar o ritmo na hora certa. Toques de primeira, a progressão ser um pouco mais construída, mais rápida em termos de velocidade, ou até mesmo você saber sofrer essa pressão nessa situação que o Modric fez e conseguir no domínio retirar esse jogador, como agora o Xavi vai fazer. Então, esse tipo de situação, esse tipo de variação na forma como você vai solucionar isso, faz com que a tua equipe tenha um nível de criatividade, a tua equipe tenha um nível de solução dos problemas muito alto, e isso permite que a equipe alcance mais vezes esse sucesso. Tá? Claro, é a saída para tudo, resolve todos os problemas? Não necessariamente. Mas são pontos e ajustes pequenos que a gente acaba não prestando tanta atenção no jogo e pode passar desapercebido por muita gente e que é fundamental. Uma ação dessa do Zidane, por exemplo, né? Você acaba, é fundamental que você saiba muito bem utilizar esse tipo de ação justamente para você realizar melhor essa ação e sair da marcação-pressão que você vai sofrer. Muitas vezes aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de sofrer a pressão e não recuar essa bola. Né? Sofrer a pressão é saber sofrer a pressão. Saber sair dessa pressão que você está sofrendo. Então muitas vezes você pode observar os jogos aqui no Brasil, você tem essa marcação-pressão, ou pelo menos você tem uma tentativa de marcação-pressão, e você acaba sempre recuando para o goleiro, recuando para o zagueiro, recuando para o lateral, voltando o jogo. E por vezes, não que você não possa voltar o jogo, mas esse domínio adequado, essa ação de domínio adequado, a ação de uma boa condução faz com que você não só sofra a pressão e saia dela, né, mas também você sofra a pressão e consiga quebrar uma linha ou sair da marcação e ter um pouco mais de clareza na hora de trocar essa bola. Então perceba, mudou a direção, já quebrou um jogador, consegue um passe mais tranquilo, com mais calma em relação ao adversário. E por vezes a gente não vê isso, principalmente no futebol sul-americano, que é esse jogador que sofre a pressão e que consegue sair dela. E aí saindo dela, consegue progredir em campo também. Beleza? A gente falou muito da pressão lá no começo da semana, agora a gente fala como sair dessa pressão também, que é importantíssimo para a equipe. Beleza? Gostou do vídeo? Pô, te agradeço demais, mas peço que você deixe a tua inscrição. Também, além de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E é claro, fez tudo isso? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho com o projeto. Guardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.